Fala, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de filosofia! Agora com Sócrates. Lembra que nós estamos estudando Sócrates e os sofistas. Já vimos os sofistas, agora nós vamos nos deter em Sócrates. Vamos pegar uma ferramenta bacana aqui, marcador de texto. Pronto, vamos lá então, vamos estudar Sócrates então, hein? Ok? Vamos lá, vamos ver o que Sócrates tem para ensinar para nós. Dando continuidade, só sei que nada sei. Esta é uma frase de Sócrates muito conhecida, mas pouco compreendida, não é mesmo? Então, só sei que nada sei é uma atitude de humildade de todo sábio, de todo filósofo. Ou seja, só sei que nada sei não significa para ficar de braços cruzados na ignorância, mas é que o sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. Ou seja, é aquele que sabe e que tem a consciência de que ele não sabe tudo. E por isso, ele deve estar sempre aberto a novos conhecimentos, ok? Isso que é o só sei que nada sei de Sócrates. Para refletir, eu trouxe aqui, esse personagem aqui é Sócrates, tá? Esse aqui é Sócrates. E esse aqui é um interlocutor, sabe? Pode ser qualquer pessoa da sua imaginação. O que é um interlocutor, professor? O que é isso? Que palavra esquisita! Interlocutor é aqueles que dialogavam com Sócrates, ok? Um interlocutor, ou seja, aqueles que conversavam com Sócrates. Vamos ver, ele faz uma pergunta para Sócrates. Estou curioso, como faço para ser um filósofo? Sócrates responde, primeiro você deve abdicar das suas certezas, deve abandoná-las. Olha só que o interlocutor responde para Sócrates. Na verdade, ele está olhando para nós. Nem para Sócrates ele está olhando para nós e dizendo, de uma hora para outra a filosofia ficou tão chata. Ora, mas o que isso significa? Que ninguém gosta de sair das suas certezas. Todo mundo gosta de ser o dono da verdade. Não é mesmo? Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de certezas nos traz conforto. Um conforto mental. Ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando muletas psicológicas aos quais nós ficamos escorando o tempo todo. Parece que o mundo fica mais fácil assim. Fica menos complexo. O mundo fica do meu jeito. As minhas certezas molda o mundo do meu jeito, do meu gosto. Então eu entendo as pessoas do jeito que eu acredito que elas são. Eu penso que eu sei quem eu sou. Então eu fico ali, no meu sossego mental, no meu conforto. As minhas certezas são como travesseiros para repousar a minha consciência, o meu cérebro. E assim eu ficar ali, no meu mundinho fechado, dentro do meu universo de certezas. Só que Sócrates está dizendo assim, cuidado, que o que você chama de certezas, o que você chama de verdade sobre si mesmo e o mundo em sua volta, pode ser mera opiniões. Então você precisa estar aberto a novos conhecimentos, não ser uma pessoa dogmática, fechada em suas certezas particulares. É essa atitude socrática, esse é o ensinamento que Sócrates está dando para nós aqui nessa tirinha. E por que ele está dizendo aqui, o seu interlocutor, que de repente a filosofia ficou chata? Porque ninguém gosta de ser questionado. Quando alguém vem e abala as suas certezas, isso te traz desconforto. Tira você da sua comodidade mental, psicológica. Isso faz com que você fique muitas vezes irritado, chateado. Ninguém gosta de ser questionado. Então tudo aquilo que nos questiona e que bota em xeque-mate as nossas certezas, aquilo que nós acreditamos ser certezas, isso traz um desconforto para nós. E nós temos a tendência de fazer o quê? De considerar chata. Isso aqui me faz pensar demais. Não quero isso aqui não. Então as pessoas preferem viver nas suas certezas, que muitas vezes é mais ignorância do que certeza. Ok? Sócrates tinha um método, que era o diálogo. É o chamado famoso dialética socrática. O que é uma dialética, professor? O que é isso? Dialética socrática? Diálogos. Dialética vem de diálogos. É os diálogos que Sócrates tinha com os seus interlocutores, igual aquela tirinha lá.
onde se dirigia a todos, convidando que as pessoas pudessem analisar as suas respostas, as suas certezas, ou seja, rever as suas certezas, dialogando com ela, a abrirem-se para novos conhecimentos. O seu diálogo era dividido em duas partes, que nós chamamos de ironia e a segunda de maiêutica. Tá? Vamos ver o que é a ironia. Tá? A ironia consiste em demonstrar aos seus interlocutores, as pessoas que conversavam com Sócrates, o quanto suas certezas eram frágeis e que não tinham fundamentos, ou seja, infundadas. Então Sócrates conversava com as pessoas, questionando-as a rever os seus conceitos. Então a palavra ironia aqui não significa aquele sentido pejorativo que nós usamos no senso comum. Ironia era apenas questionar, fazer com que as pessoas pudessem reanalisar as suas certezas. Tá? Então ironia significa isso, os questionamentos de Sócrates sobre as certezas que os seus interlocutores diziam ter. Maiêutica, como vocês sabem, é uma palavra grega que significa dar à luz, parturiar. Parturiar, dar à luz, parteira. A mãe de Sócrates era parteira, ajudava as mulheres a ganhar nenê, a darem à luz, não é mesmo? Então Sócrates dizia assim como minha mãe ajudava as mulheres darem à luz, ajudava as crianças virem à luz, eu sou o parteiro do conhecimento, dizia Sócrates. Eu ajudo as pessoas a trazer os seus conhecimentos que estão dentro delas à luz. Então Sócrates parturiava conhecimento. Então as perguntas de Sócrates levavam a maiêutica, a parturiar conhecimento, a trazer à luz os conhecimentos que já dentro de cada indivíduo. Sócrates acreditava que o conhecimento estava dentro de cada pessoa. Fazendo as perguntas certas, estimulava as pessoas a pensarem cada vez mais e de forma mais profunda sobre aquilo que elas acreditavam conhecer, aquilo que elas acreditavam saber. E isso fazia com que o conhecimento da pessoa pudesse ter maior proporção e lapidação, ou seja, o conhecimento ia refinando, ia passando por um processo de refinação. Ok? E isso fazia com que as pessoas pudessem rever os seus conceitos e suas certezas, derrubando as certezas antigas e analisando se elas realmente eram conhecimento verdadeiro ou se elas deveriam ser descartadas ao longo do diálogo. Conheça-te a ti mesmo. Aqui Sócrates faz um convite para cada um de nós para o autoconhecimento. Não é autoajuda, é conhecer a verdade, é rever os conceitos, mas só que antes de eu querer compreender as pessoas e o mundo, o primeiro mundo que eu tenho que conhecer é o meu mundo interno, ou seja, eu mesmo. Antes de eu conhecer o mundo, primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo. Eu sou o primeiro passo do conhecimento. Com o conhecimento, o homem ganha autonomia, ou seja, o que é ganhar autonomia? Ele deixa de ser um alienado. Isto é, a capacidade de determinar suas próprias condutas e suas regras. A mais importante atribuição de Sócrates para a nascente filosofia foi a identificação do homem com a sua psique, ou seja, a sua alma, a sua consciência, que em grego é psique. Caracteriza, ao mesmo tempo, como centro da racionalidade, então é na alma humana que habita a racionalidade, a sua personalidade e a consciência ética. Racionalidade, a nossa razão, personalidade, a forma que você age, a sua forma de ser, e a consciência ética, ou seja, aquilo que eu acredito ser certo ou errado, o conceito de justiça, por exemplo, o conceito de virtude. A filosofia é pautada sempre pela reflexão. Palavra forte aqui, dentro da filosofia. Reflexão. Ou seja, a capacidade de voltar-se para si mesmo. O que é reflexão? É você voltar para si mesmo e refletir sobre si. Se conhecer. Conhecer a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo.
A crítica, ou seja, a análise crítica, que é a capacidade de examinar com critérios e rigor, sem extremismos, tá? Ou seja, com bom senso, equilíbrio, considerando a diversidade de opiniões. Também é instrumento da filosofia. Então, é instrumento da filosofia ser crítico, usar critérios de forma rigorosa, sem extremos, mas com bom senso e equilíbrio, considerando a diversidade de opiniões. Também é instrumento da filosofia. Todos esses pontos importantes e essa dinâmica na nossa capacidade de pensar com crítica, rigor e fugir dos extremismos. Ok? As últimas palavras de Sócrates. Lembrando que Sócrates ele foi condenado à morte. Por quê? Bom, as autoridades diziam que ele corrompia a juventude. Mas é que, na verdade, Sócrates fazia as pessoas a pensarem, a questionarem, com rigor. Lembra lá atrás? Tá? Com rigor. Ensinava as pessoas a serem críticas, ensinava as pessoas a fugirem dos extremismos e a pensar de uma forma mais elaborada, com bom senso, com critérios. Tá? E perceber que existe uma diversidade de opiniões, que talvez aquilo que nós consideramos ser certezas não são realmente certezas. E isso faz com que... O que vocês acham? As autoridades gostam de um povo que tenha sabedoria? Um povo crítico? Um povo inteligente? Um povo com conhecimento? Claro que não. Porque quanto mais conhecimento o povo tem, mais críticos e questionadores eles se tornarão. E isso é um perigo para as autoridades que vivem no privilégio. Então, olha as últimas palavras de Sócrates aqui. Enquanto eu puder respirar e exercer as minhas faculdades físicas e mentais, jamais deixarei de praticar a filosofia, de elucidar a verdade, de exortar todos aqueles que cruzarem o meu caminho e querer buscá-la. Portanto, senhoras e senhores, seja eu absolvido ou não, isso ele está falando lá no julgamento dele, saibam que não vou mudar minha conduta, não alterarei minha conduta, mesmo que tenha que morrer 100 vezes. Então Sócrates foi considerado a tomar esse veneno aqui, ó, a cicuta, tá? E ele foi morrendo aos poucos, segundo consta, é um veneno que vai anestesiando as pessoas ao ponto de levá-las a óbito. Bom, este é Sócrates, ok? Um grande abraço, um beijo a todos, já estou com saudade e lembre-se, sem crise, galera, sem crise! La 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 la